Tá pensando em comprar um smartwatch ainda em 2025? Nesse vídeo eu te mostro as opções mais interessantes por faixa de preço, para quem que eu recomendo cada relógio e por quê. Para você entender qual que realmente faz mais sentido para o teu uso. E para quem está pensando em aproveitar a Black Friday em novembro, esse vídeo pode servir como referência para comparar os preços e fazer a escolha certa. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E já vamos direto ao ponto. Eu preparei esse guia separando por faixa de preço, começando dos dispositivos dos modelos mais básicos até os mais avançados. Em cada categoria, em cada faixa de preço, eu vou explicar qual que é o perfil de uso e quais são os principais diferenciais de cada um dos modelos. E sim, pessoal, tem várias outras marcas e modelos disponíveis no mercado que eu não vou citar aqui. Aqui eu trouxe os dispositivos, os relógios, aplicativos que eu usei, que eu testei na prática, que eu segui plano de treino. Eu testei esses e outros também, mas aqui eu separei os que, depois de testar vários dispositivos de marcas, modelos diferentes, os que eu acho mais interessante mesmo para cada faixa de preço. Além disso, aqui na descrição do vídeo eu estou deixando os links desses dispositivos e também vou deixar o preço médio agora no final de outubro. Quanto que esses dispositivos em média estão custando agora no final de outubro. Então, para quem está pensando em aproveitar a Black Friday lá em novembro, pode voltar aqui no vídeo e ver qual que era o preço médio nessa época, agora no final de outubro, para ver e acompanhar qual que é o desconto real ali nas promoções. Mas bora lá, vamos ver os dispositivos por faixa de preço. Vou colocar aí na tela para vocês. Começando pela faixa até R$300. Aqui três opções interessantes, tá, pessoal? A Huawei Band, tanto a 9 quanto a 10, muito semelhante, a Amazfit Band 7 e a Mi Band 9 ou 10. Todos os dispositivos eles já vão ter uma série de funcionalidade ali. Todos eles já vão fazer o monitoramento de frequência cardíaca, monitoramento de sono, passos por dia, oxigenação do sangue. Nenhum desses dispositivos tem GPS, então para quem quer registrar rota, um pace mais preciso aí na corrida, vai ter que sair com o celular junto para sincronizar ali e usar o GPS do celular. Todos eles têm uma bateria com excelente duração e eles já têm algumas métricas de treinamento, por exemplo, carga de treino. Já é algo que qualquer um desses três vai oferecer. E aqui o principal diferencial nessa faixa de preço é a Smart Band da Huawei, que mesmo nessa faixa de preço ela já oferece planos de treino de corrida de 5, 10 km, 21 km até de maratona. E também usando o aplicativo da Huawei no celular, vocês já conseguem criar treinos estruturados ou intervalados de corrida. E isso é bem interessante, pessoal, que mesmo alguns relógios de algumas marcas mais avançados não oferecem esse tipo de funcionalidade. E na Huawei vocês já têm isso na Smart Band. Então ali no aplicativo do celular vocês conseguem, por exemplo, configurar um treino estruturado de corrida. 10 minutos de aquecimento na zona 2, de frequência cardíaca, depois fazer tiros de, exemplo aqui, 800 metros num pace de 4 a 4,5, e o relógio, na verdade, sincronizado com o celular, né, ele vai avisando vocês se vocês estão naquele intervalo, né, se vocês estão naquele ritmo esperado. Aqui tem algumas limitações, os avisos para a Smart Band, pelo menos atualmente, né, os avisos estão em inglês. A Huawei tem avisos em português nos outros relógios dela, no Watch Fit, por exemplo, mas na Smart Band os avisos são em inglês, então tem uma limitação ali, pelo menos ainda, né? Não sei se vai ter alguma atualização, mas já tem essa função, vocês já conseguem ser notificados desses intervalos que vocês têm que fazer, coisa que na Amazfit e na Xiaomi vocês não conseguem fazer de maneira tão completa quanto vocês fazem ali no relógio, né, na Smart Band da Huawei. E esse é o principal diferencial, e nessa faixa de preço, pessoal, os dispositivos são muito semelhantes, mas esse diferencial da Huawei seria o motivo pelo qual eu, nesta faixa de preço, ficaria com a Smart Band da Huawei. Eu acho ela um pouco mais completa por ter essa função ali dos planos de treino e a possibilidade de criar os treinos estruturados ali de maneira bem completa, mesmo sendo uma Smart Band.
Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando da Smart Band da Huawei. Eu vou deixar um card aqui ou na descrição do vídeo para vocês conferirem depois. Agora passando para a categoria ali, para a faixa de preço de 300 até 700 reais. Então nessa faixa de preço, pessoal, vocês já vão encontrar o Huawei Watch Fit 3, o Amazfit Active 2 e o Amazfit Bip 6. E aqui vocês já vão encontrar mais funcionalidades comuns aqui a todos, né? Vocês já vão ter GPS, um GPS com um bom nível de precisão aqui, tá, pessoal? Vai ter um pouco mais de precisão na frequência cardíaca, na leitura da frequência cardíaca. E aqui é meio que regra, tá, pessoal? Meio de maneira geral, o que vai acontecer? Quanto mais avançado for o relógio, mais avançado a tendência, né? No geral, vai ser o sensor de frequência cardíaca e mais precisão vocês vão ter. Depois tem todos eles, né? Vão ter planos de treino de corrida. Aqui a Amazfit também tem o Zap Coach, que vocês conseguem fazer um plano de treino de corrida de 5, 10 km, assim como vocês têm na Huawei também. Então todos eles já oferecem planos de treino, planilhas de treino customizadas de corrida. Em todos eles vocês já conseguem fazer um plano intervalado, um plano estruturado de corrida. Conseguem sincronizar com sensores externos de frequência cardíaca. Então, por exemplo, para quem quer o máximo de precisão na frequência cardíaca, o padrão ouro, digamos assim, vocês conseguem sincronizar com uma cinta de frequência cardíaca. E todos eles também conseguem transmitir a frequência cardíaca para outros dispositivos. Então, tem alguns aplicativos de treino no celular, por exemplo, que vocês podem transmitir a leitura da frequência cardíaca do relógio para esses outros dispositivos. E aqui os principais diferenciais de cada um. Então vamos começar aqui pela Huawei. No caso da Huawei, vocês têm orientação dos treinos de corrida por voz. E aqui já é em português, tá, pessoal? No Huawei Watch Fit 3, todas as instruções já são em português. E aqui o relógio ele vai falar para vocês. Literalmente, ele vai falar o que vocês têm que fazer. Por exemplo, comece com um aquecimento de 10 minutos na sua zona 2 ali na frequência cardíaca e ele vai falar a frequência cardíaca para vocês. Depois, corra 800 metros num ritmo específico ali que vocês definiram. Então o relógio literalmente ele vai falar, vai dar as instruções por áudio sobre o que vocês têm que fazer no treino. Eu acho uma experiência bem legal de treinar assim. E também avisa se vocês estão fora daquele intervalo. Devo correr de 4 a 4,5 o pace. Se vocês estiverem mais rápido, ele avisa. Se estiverem mais lento, ele avisa também. E o plano de treino da Huawei, eu falo disso em outros vídeos aqui no canal. Vai ter uma playlist aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Ele tem mais variação no plano de treino deles. Então, a planilha de treinos que eles montam para vocês com inteligência artificial é bem completa, bem interessante e tem bastante variação. Eu segui o plano de treino da Huawei para a última maratona que eu corri, foi uma experiência muito boa. E aí alguns diferenciais da Amazfit, tanto para o Active 2 quanto para o Bip 6. Eles têm treinos estruturados para outros esportes. Então o que eu quero dizer com isso? Para quem pratica ciclismo, por exemplo, quer programar ali, eu quero pedalar 10 km mantendo uma velocidade específica ou mantendo a frequência cardíaca ali num intervalo específico. E o relógio ele vai apitando ali se vocês estiverem, porque o relógio vai guiando vocês, vai apitando se vocês estiverem fora desse intervalo programado. Vocês conseguem fazer isso não apenas para corrida, mas para outros esportes também, como natação, ciclismo, musculação. Isso eu acho bem legal. No caso da Huawei, vocês só conseguem fazer isso para corrida. Também treinos de musculação mais completos. A plataforma da Amazfit para treinos de musculação, vocês conseguem programar ali, por exemplo, registrarem durante o treino de musculação de vocês quanto tempo vocês vão ter de descanso, programar ali um tempo de descanso e o relógio vai avisando vocês, consegue colocar ali o número de séries que vocês fizeram os exercícios, quantas repetições vocês fizeram em cada exercício, qual o peso que vocês pegaram em cada exercício. Então bem interessante aí para quem quer fazer o rastreamento, né, para quem quer ter esse registro e fazer comparações futuras, consegue fazer isso tudo no relógio ali, eu acho bem legal. Além disso, qualquer um desses dois relógios, o Active 2 e o Bip 6, tem algumas métricas mais avançadas de corrida, como tempo de contato com o solo, vão ter ali a oscilação vertical, vão ter algumas métricas mais pontuais ali de dinâmica de corrida que vocês podem usar aí no dia a dia para melhorar a forma de corrida de vocês. E um diferencial aqui do Amazfit Active 2 é o app, o aplicativo ali disponível para o relógio, o Spotfire,
que aí vocês conseguem baixar esse aplicativo no relógio de vocês e baixar músicas do Spotify direto no relógio. Tem que ter um pouco de paciência, tá, pessoal? Confesso aqui que o aplicativo ele é meio lento para baixar as músicas, mas funciona bem, só que vai ter que ter um pouco de paciência para conseguir baixar as músicas para o relógio. Mas depois que baixou a música, sincronizou o fone de ouvido direto com o relógio, vocês conseguem sair para correr, pedalar. Somente com o relógio vão ter ali as playlists de vocês do Spotify, vai ter disponível ali no relógio. Em qualquer um dos três, pessoal, vocês vão estar bem servidos, tá? São ótimos relógios, eu já usei todos. Mas nessa faixa de preço, para o meu uso, para as minhas prioridades, eu ficaria com o Active 2. E para mim o grande diferencial aqui é que, como eu pratico outros esportes além da corrida, então eu pratico ciclismo também. Eu preciso para fazer os treinos, né? Programar ali um treino intervalado. Eu não quero ter que ficar controlando, fiquei tanto tempo, agora está na hora de mudar a frequência cardíaca, ou mudar a velocidade, acelerar, desacelerar. Eu quero ter isso prático, o relógio me guia, o relógio me avisa na hora de mudar isso. Então eu quero ter essa facilidade. Além disso, no treino de musculação, eu quero ter essa possibilidade de registrar, bom, aqui é a primeira série que eu estou fazendo, depois de 1 minuto, 2 minutos, eu quero ter um aviso aqui do tempo de descanso, né, para fazer a próxima série. Eu quero registrar quantas repetições eu fiz em cada série, qual que é o peso que eu coloquei, para poder comparar isso futuramente, para poder ver a evolução. Então, para mim, nesta faixa de preço, para o meu uso, eu ficaria com o Active 2. E vamos agora para a faixa de preço de 700 até R$ 1.100. Vamos lá, nessa faixa de preço, 3 excelentes opções aqui que vocês vão ter. O Amazfit Balance, o Galaxy Watch 7 e o Huawei Watch Fit 4. E aqui todos já são bem completos, tá, pessoal? Então vamos focar direto nos diferenciais de cada um. Então, diferenciais da Huawei e da Amazfit, comparando ali com o Galaxy Watch. Primeiro, o Huawei e a Amazfit vão ter um GPS ligeiramente mais responsivo. Ele é mais rápido para identificar variações de ritmo na hora de um treino de tiro, por exemplo. Isso não significa que o Galaxy Watch 7 tem um GPS ruim, longe disso. Mas nos testes que eu fiz, o Huawei e a Amazfit ainda são mais responsivos. Na Huawei e a Amazfit também vocês têm mais funções de treino mais completas ainda. Por que eu digo ainda, pessoal? A Samsung deu um salto muito grande, muito interessante na última atualização que eles lançaram para os relógios, principalmente para o Watch 7 e para o Watch 8. Então agora já tem planos de treino, já tem umas funções bem interessantes, funções novas ali de treino, mas ainda fica um pouco para trás comparado com o Huawei e a Amazfit. Então ainda não está no mesmo nível na função de treinamento, especificamente, de criação de treinos intervalados, planos de treino. O Huawei e a Amazfit ainda estão um pouco à frente, mas a Samsung deu um salto muito grande de onde estava antes para essa última atualização que saiu para o Watch 7, Watch 8, já começa a atender mais pessoas que focam em treinamento. Mas, novamente, pessoal, deixar bem claro, ainda está um pouco para trás na área de treinamento. Nas funções de treinamento ainda não está no mesmo nível ali de Huawei e Amazfit. E também o Huawei e a Amazfit vai ter uma bateria com duração bem maior. Aqui ainda é o calcanhar de Aquiles da linha Galaxy, da linha da Samsung, né? Tá melhorando, a gente vê uma evolução, já tem aí algumas opções, o Galaxy Watch Ultra, por exemplo, excelente opção, mas nessa faixa de preço é o Galaxy Watch 7, digamos assim, normal, e aí a bateria fica devendo comparado com esses outros relógios. Aqui um diferencial específico da Amazfit, como eu já falei, os treinos de musculação são mais completos, né, poder controlar, como eu acabei de falar, controlar ali tempo de descanso, séries, peso, repetições, tudo isso vocês conseguem ajustar ali no relógio durante o treino. Diferencial do Amazfit e Samsung, os dois têm bioimpedância, o que vocês não encontram na linha da Huawei. E a bioimpedância, pessoal, para quem não sabe o que é, né? Mas basicamente é para registrar ali, é para acompanhar a composição corporal de vocês. Ali vocês conseguem ver tendências. A melhor maneira de ver a bioimpedância mesmo é fazer um acompanhamento com o nutricionista. Tem algumas metodologias, né, para mensurar percentual de gordura, tudo isso. O relógio ele faz um bom trabalho, mas eu vejo o relógio mais como acompanhar tendências, né, comparando a pessoa com ela mesma nas mesmas condições para acompanhar essa tendência, do que ter um número extremamente preciso, só para alinhar a expectativa, né? Então é legal, é útil, mas a gente tem que usar mais para entender tendências do que tomar aquilo como uma verdade absoluta, né?
E aí alguns diferenciais da linha da Samsung frente à Amazfit e a Huawei. A integração, pessoal, com o Android é muito completa, ela é muito fluida, funciona muito bem. No relógio da Samsung, com o sistema Wear OS, vocês conseguem ter acesso a uma loja de aplicativos, onde vocês instalam Google Maps, WhatsApp, Spotify direto no relógio. Então isso é bem legal assim para quem quer usar o relógio mais no dia a dia, funciona muito bem. E também tem a função, né, o NFC para pagamento por aproximação. Os outros relógios, a Amazfit, o Huawei, tem NFC também, mas não tem aquele pagamento por aproximação, né? Então é mais limitado nesse quesito. A Samsung vai ter essa opção. E para o meu uso, para minha necessidade, para as minhas prioridades, nessa faixa de preço, eu iria para a linha da Amazfit. Pelos mesmos motivos que eu acabei de mencionar, que na faixa de preço anterior eu iria no Active 2. Eu consigo criar os treinos estruturados de ciclismo, consigo monitorar ali os pontos de musculação, número de séries, repetições, peso, etc. Então, para minha necessidade, para minha prioridade, nesta faixa de preço, eu iria na linha da Amazfit. Mas os outros dois também são muito bons, tá, pessoal? Para quem está focado em corrida, a Huawei, excelente opção. Gosto muito da estrutura de treino deles, da interface, dos avisos por áudio, então eu gosto bastante da maneira de treino de corrida da Huawei. Eu acho muito completa a solução, gosto bastante. Então, para quem está focado em corrida e vai fazer o seu reforço muscular, vai registrar, tem a opção, obviamente, né, de registrar o plano de musculação, né, o treino de musculação, o treino de ciclismo, tem esses modos de treino. Só não vai ter aquele treino estruturado, o relógio não vai avisar vocês, por exemplo, quando está na hora de mudar o ritmo, alguma coisa assim. Mas registrar ali ciclismo, ele vai ter essa opção. Então, quem está focado em corrida e vai praticar um fortalecimento, uma musculação, ou uma funcional, ou enfim, alguma outra atividade física, o relógio vai registrar. Então, se vocês não estão tão focados em acompanhar o detalhe de todos esses esportes e estão focados na corrida, a Huawei é uma excelente opção também. E a Samsung também é um excelente relógio, tá, pessoal? Novamente, eu acho que na parte de treinamento, a pessoa que compra um relógio para focar em treinamento e escolher o da Samsung, ela vai acabar se frustrando em alguns momentos, porque não vai oferecer tantas funções de treinamento quanto esses outros relógios, principalmente se a gente comparar com o Garmin e outros relógios esportivos. Novamente, a Samsung deu um salto muito interessante, melhorou bastante nesse quesito, mas ainda está um pouco atrás. Mas é um relógio espetacular para usar no dia a dia. Ter esses aplicativos, Google Maps, Spotify, pagamento por aproximação, é um relógio que ele traz mais aquele conceito de Smart Life, de trazer as funções do celular para o pulso. Nisso, ele é espetacular, é muito bom mesmo. Então, para quem está mais focado nessa parte e quer um relógio para registrar os seus treinos, as suas atividades físicas, é uma excelente opção. Eu não quero treinar corrida, não vou focar tanto nos treinos, estruturar treino, plano de treino. Eu quero ter um relógio ali para usar no dia a dia, com toda essa praticidade que eu acabei de falar, dos aplicativos. E quando eu sair dar uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, praticar ali um futebol, fazer alguma atividade física, eu quero ter o relógio ali para registrar isso. Atende muito bem esse público, pessoal. Agora passando para a faixa de preço de R$ 1.100 até R$ 1.500. O que a gente encontra nessa faixa de preço? Separei aqui 3 opções. Amazfit T-Rex 3, Garmin Forerunner 55 e o Huawei Watch GT 5. E aqui novamente, pessoal, todos eles muito completos. Vamos focar aqui nos principais diferenciais deles. Começando ali pelo Garmin, pessoal, o principal diferencial, né, um deles, a integração completa com plataforma de treinos como o Training Peaks. E aqui eu sei que muita gente, eu já vi nos comentários aqui dizendo, mas o Amazfit já tem integração. Não é uma integração completa, tá, pessoal? Eu falo disso aqui em outros vídeos no canal. É uma integração de uma via, digamos assim. O Garmin, vocês conseguem enviar informações para o Training Peaks e receber informações do Training Peaks na plataforma da Garmin. Então, para quem tem treinador, né? O treinador vai subir o treino de vocês para o Training Peaks e o Training Peaks vai enviar isso tudo para o relógio da Garmin. Vocês já estão ali com o treino pronto. Na Amazfit, a integração que tem, pelo menos hoje, a Amazfit ela envia informações, envia os dados dos treinos de vocês para o Training Peaks, mas não recebe esses treinos. Então tem que configurar manualmente. Para algumas pessoas isso faz diferença. Então, só para deixar claro, existe alguma integração com a Amazfit, mas não é completa como é nos relógios esportivos, Garmin, Polar, Coros. Então não é tão completa assim a integração. A Garmin também tem uma plataforma online
Vocês conseguem acessar o site no computador, não só o aplicativo ali no celular, né, mas no computador vocês conseguem acessar os dados de vocês e os relatórios ali vocês conseguem personalizar, customizar os relatórios. É uma plataforma bem interessante para quem quer acompanhar o detalhe. E o Garmin é uma marca referência na área de treinamento, tá, pessoal? Sei que para muita gente é relevante isso, tem que ser mencionado. De fato, é o foco deles por anos já, né? E aí alguns diferenciais aqui da Amazfit e da Huawei. São relógios que trazem mais informações sobre saúde comparado com o Garmin Forerunner 55. Vocês já vão ter ali variabilidade da frequência cardíaca, métricas avançadas de corrida, algumas outras métricas que nessa linha de entrada da Garmin, que é o caso do Garmin Forerunner 55, ele vai ter informações um pouco mais básicas, não tão avançadas quanto outros relógios da Garmin, né? Por exemplo, o VFC, variabilidade da frequência cardíaca. É algo que a partir da linha intermediária da Garmin vocês já têm, mas na linha de entrada ainda não. Mas tanto o Amazfit quanto o Huawei já têm essas informações. E também a Amazfit e o Huawei vão ter alguns modos de treino a mais. Por exemplo, o Garmin Forerunner 55 não tem a natação em águas abertas, tem somente na piscina, enquanto o Amazfit e o Huawei já oferecem a piscina e a natação em águas abertas. E aí na plataforma da Amazfit, novamente, né, os treinos de musculação, a função, né, do treino de musculação é mais completa, tanto o Garmin quanto o Huawei tem a função, né, tem o treino, o modo de treino de musculação, mas não tem uma função tão completa quanto o Amazfit. E o T-Rex, né, pessoal, a gente tem que mencionar aqui também que é o nível de resistência e o design bem robusto dele mesmo. Um diferencial aqui da linha da Huawei, no caso do GT5, principalmente para quem está focado em corrida, é o teste de limiar de lactato, algo que a gente só encontra em algumas linhas mais intermediárias ali, mais avançadas de relógios esportivos. A Huawei traz isso para essa linha, para calcular as zonas de treino. Essa é uma função bem interessante, eu gosto bastante dessa função da linha da Huawei. E nessa faixa de preço, pessoal, para o meu uso, para a minha necessidade, eu ficaria entre o T-Rex 3 e o Huawei GT5. Eu não consideraria para o meu uso, né, o Forerunner 55, porque eu faço natação também em águas abertas, então essa funcionalidade é relevante para mim. E o Forerunner 55 não tem. Então eu não optaria pelo Garmin nesta faixa de preço. Ficaria entre o T-Rex e o Huawei GT5. Aqui a Amazfit tem todas essas funções que eu já mencionei, né? Os treinos intervalados ali para outros esportes e o treino de musculação. E a Huawei traz essa função do limiar de lactato que para mim é bem relevante. Eu acho bem interessante, né, de poder ter esse teste, estimar o limiar de lactato e calcular as zonas com base nisso. Então, gosto bastante dessa funcionalidade. Ficaria entre os dois. Aqui, outro ponto que vocês têm que levar em consideração é o design do relógio. Aqui o T-Rex ele tem um design bem robusto, ele é um relógio bem robusto, bem resistente, tá, pessoal? Muito bom, mas ele é bem grande. Para algumas pessoas no pulso pode ficar um relógio bem grande mesmo, talvez um pouco desproporcional no pulso. Aí entra a opção ali do Huawei, que também atende muito bem nessa faixa de preço. Mas novamente, para mim eu ficaria entre esses dois, ficaria ali com o coração dividido entre o Amazfit T-Rex 3 e o Huawei GT5. Qualquer um dos dois vai funcionar muito bem. Claro que aí eu vou ter que avaliar os prós e contras, mas eu ficaria entre esses dois. No meu caso, novamente, eu não optaria pelo 55, pelo Garmin Forerunner 55, pela falta dessa funcionalidade que, para mim, para o meu uso, é relevante. E agora passando para a faixa de preço de R$ 1.500 até R$ 2.500. Aqui, como o intervalo de preço ali é maior, vai ter mais opções também. Vamos lá. O que a gente tem nessa faixa de preço? O Amazfit Balance 2, o Amazfit T-Rex 3 Pro. Já temos ali o Huawei Watch GT6, lançado recentemente. Temos a linha intermediária da Garmin com o Forerunner 255 e o Forerunner 165. E a gente tem também o Galaxy Watch 8. E quais são os principais diferenciais de cada um? No Amazfit Balance 2, todos os diferenciais que eu já falei até agora, treino de musculação, treinos estruturados para vários esportes, planos de treino de corrida, e o design dele, o estilo dele, eu acho bem um excelente equilíbrio entre um relógio de usar no dia a dia e para treino. Então eu acho um equilíbrio muito bom aí o Amazfit Balance 2. O T-Rex 3 Pro, aqui resistência, um relógio bem robusto, a duração da bateria que é um espetáculo também, um grande diferencial dessa linha, e tem os mesmos benefícios do Balance 2 em questão de funcionalidade de treino. Vão entregar basicamente a mesma coisa nessa questão de treinos estruturados e planos de treino, enfim. Na linha da Huawei Watch GT6,
Tem um diferencial aqui, pessoal, que eu acho bem interessante para quem pratica ciclismo, que ele vai fazer a estimativa de potência que a gente está gerando no ciclismo direto no pulso. Isso eu acho uma funcionalidade bem interessante, é nova. Se eu não me engano, é o primeiro relógio que está trazendo isso. Eu não vi isso em nenhum outro relógio. Precisa normalmente de um sensor, né, de potência. E eles, de alguma maneira, colocaram um algoritmo ali para estimar a potência através do pulso. E só para deixar claro, pessoal, quando eu falo estimar através do pulso, é basicamente, simplesmente, né, usando o relógio no pulso. E aí, com base no peso, velocidade que vocês estão pedalando, ele vai estimar ali a potência que vocês estão gerando de acordo com o algoritmo deles. Além disso, tem o plano de treino da Huawei, que para mim é um diferencial aqui, ele tem bastante variação de treino. Eu gostei bastante do plano de treino que eu segui da Huawei. Novamente, vou deixar um link para uma playlist aqui que eu mostro todos os detalhes do plano de treino que eu segui para a última maratona que eu corri. E tem o teste de limiar de lactato também, que eu acho muito legal ter essa função num relógio ali, enfim, que não seja um relógio somente focado em treinamento, né? Aí passando para os diferenciais da Garmin. Aí aplicável ele é o 255 e a 165, que depois das últimas atualizações, eles já estão muito semelhantes, tá, pessoal? Já teve uma diferença maior, mas eles estão muito próximos, estão muito semelhantes. Os planos de treino adaptativo de corrida, o Garmin Coach, então excelente opção também. A plataforma da Garmin também tem a opção de treinos ali pré-definidos de ciclismo e triatlon, também uma solução bem interessante. Tem relatórios mais avançados, vocês conseguem acessar o site e customizar relatórios com vários dados bem interessantes. Tem a integração completa com plataformas de treino. Então, novamente, aqui a linha da Garmin, ele é um relógio basicamente focado em treinamento. E no caso da Samsung, pessoal, tem mais funções de monitoramento de saúde comparando com esses outros relógios. Tem algo bem inovador ali que eles trouxeram, a leitura de antioxidante. Eles têm outras funções que já estavam disponíveis em outros modelos, né? O ECG, já tem informações ali de verificação de pressão arterial. Então tem bastante monitoramento de saúde no relógio da Samsung, bem interessante. Tem uma integração mais completa com o Android, como eu já falei. Tem a loja de aplicativos, onde vocês colocam WhatsApp, Google Maps, Spotify e vários outros aplicativos também. E também vai ter a opção do pagamento por aproximação, que até está disponível, por exemplo, em relógios da Garmin, mas tem mais limitações de banco. Então tem mais limitações. No caso da Samsung é mais, mais flexível nesse ponto, né? Tem mais opções de fazer o pagamento por aproximação que não estão disponíveis ali nos outros relógios aqui da Garmin, Huawei e Amazfit. E nessa faixa de preço, pessoal, compartilhando aqui como eu escolheria, né, para minha necessidade, para minha realidade, para as minhas prioridades, eu ficaria com o relógio da Garmin. Eu escolheria o 255, que é inclusive o que está aqui no meu pulso, que é o que eu uso no dia a dia, inclusive para comparar com outros relógios. A plataforma da Garmin me atende muito bem. Relatórios, planos de treino, informações, registro de frequência cardíaca, flexibilidade de sensores externos, que tem outros também, né? Então, mas a plataforma como um todo e as funcionalidades, as funções de treino que eu tenho, é o que eu preciso, é o que me atende, é o que melhor me atende, novamente, para minha necessidade. Então, nesta faixa de preço, eu ficaria com o relógio da Garmin. E aqui uma coisa muito importante, pessoal, antes de finalizar. A escolha do smartwatch, como eu falo em vários vídeos aqui, como eu falei aqui nesse vídeo, em vários vídeos aqui no canal, ele depende da tua necessidade, das tuas prioridades. Seria muito fácil eu chegar aqui para vocês, fazer um vídeo como esse e dizer, não, pessoal, escolhe o Garmin que não tem erro, é isso. Só que nem todo mundo vai precisar querer ou se interessar ou se beneficiar de tudo que a Garmin oferece na parte de treinamento. E eu falo isso porque eu já vi muita gente se frustrando comprando o relógio errado. Então já vi gente que comprou um Samsung. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Que comprou um Samsung e sentiu falta de funções de treino, pensou que tinha mais funções de treino na hora que começou a treinar, evoluir na corrida, achou que tinha mais funções e acabava limitando ali as funções de treinamento. E já vi gente que comprou Garmin, um relógio esportivo, Garmin, Polar, Coro, Sunto, enfim, várias marcas aí, né? E acabou se frustrando porque no dia a dia não tem aquela flexibilidade do pagamento por aproximação com qualquer banco ali, né? Que daí é mais limitado. Então tem algumas limitações aqui no relógio esportivo também no uso do dia a dia. Então tudo depende da prioridade e do uso de vocês.
E lembrando que aqui no canal tem outros vídeos, tem mais vídeos aqui que eu explico mais no detalhes várias dessas funções desses relógios, tá? Então vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo para vocês conferirem depois, mas se vocês procurarem aqui no canal tem bastante teste, bastante comparativo desses diferentes relógios, onde eu entro mais no detalhe nessas funções. E já aproveita e comenta aqui embaixo qual smartwatch você está pensando em comprar e se vai aproveitar a Black Friday para isso. E lembrando, pessoal, aqui na descrição, os valores de cada, valor médio, né, de cada dispositivo, eu não vou mudar. Eu vou deixar ali para vocês poderem voltar aqui nesse vídeo depois, lá na Black Friday, para ter uma noção dos descontos, né, os descontos reais que a gente vai ter lá no final de novembro. E se você chegou até aqui no final do vídeo e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.